e o tempo disponibilizado para estarmos juntos nessa manhã. Eu agradeço ao nosso parceiro Nexo CS por estar conosco e trazendo uma informação bastante rica para esse momento que nós estamos vivendo no país como um todo e no mundo como um todo, né? E falar um pouco da saúde e da segurança dos nossos trabalhadores. Eu sou Ângela Lopes, sou gerente de canais e parcerias da Healthcare Alliance e vou conduzir esse evento junto com o nosso parceiro e tornar essa manhã trazendo assuntos de extrema importância, tornar uma manhã agradável, onde vocês vão poder fazer questionamentos que são relevantes para esse tema, tá bom? Hoje, quem vai participar do nosso evento? O Ricardo Donner, que é diretor-presidente e sócio fundador da Nexo CS, a Fernanda Oliveira, que é gerente de parcerias e marketing da Nexo CS, e a Débora Santos, que é gerente de Customer Success da Nexo CS. Por que nós vamos abordar esse tema hoje, né? Porque hoje o mundo carece, né, de segurança, falar de saúde e todos os assuntos, as particularidades que estão envolvidas nesse tema. Então, eu passo a palavra para o Ricardo e tenham todos um ótimo aproveitamento do evento. Obrigada. Ricardo, é com você. Bom dia, obrigado, Ângela. Realmente é um momento diferente, né, que estamos vivendo. Eu agradeço muitíssimo o convite da Healthcare Alliance, da MV, e, bom, deixa-me apresentar novamente. Meu nome é Ricardo Donner, eu sou sócio fundador da Nexo. A ideia é, hoje, no nosso evento, um evento de curta duração, passar algumas novidades sobre a questão de controle de saúde ocupacional e segurança do trabalho nos hospitais e serviços de saúde. Tá? Eu vou fazer uma apresentação rápida, só para você não se preocupar, em 5 ou 6 minutos, da Nexo. Tá? Vou comentar um pouco sobre as soluções de controle preventivo e vacinação que nós lançamos durante a pandemia e os desafios na área de saúde e segurança do trabalho de SESMIT, hospitalar e serviços de saúde, em 2021. A Débora, como a própria Ângela falou, vai comentar sobre nosso software de controle preventivo de saúde e vacinação. Logo depois, a Fernanda vai estar falando da portaria 211, para quem não sabe, é bastante adequada e foi lançada antes essa portaria dessa pandemia, é a digitalização e assinatura digital e eletrônica de documentos do SESMIT. Tá? Depois vai ter uma ideia sobre social para a SCT. E, por último, vai ter uma apresentação de software por parte do Clayton em relação ao software Nexo HS e, enfim, diversas novidades. Tá? Vamos lá. Nós, só lembrando, nós estamos atuando há 25 anos, que é um tempo bastante razoável, né? Na área de software para a saúde e segurança do trabalho. Somos uma empresa especializada nesse segmento. Nosso foco de atuação é apenas isso. Não trabalhamos com folha, não trabalhamos com sistemas financeiros, trabalhamos basicamente com software para a saúde e segurança do trabalho. Nessa linha, nós fizemos uma parceria com a Healthcare Alliance, com a MV, de integração do nosso software com software hospitalar, só o MV, e nessa linha a ideia é realmente os hospitais e serviços de saúde aprofundarem nos controles informatizados na área de saúde e segurança do trabalho. Esses aqui são alguns dos nossos clientes por segmento. Nosso software serve para qualquer segmento, desde óleo e gás, passando por saúde, turismo, mineração, empresas públicas, indústria química, montadoras, energia. O software é um software único, ele é configurado em função das necessidades de cada cliente e ele pode ser instalado em qualquer tipo de serviço de saúde também. Aqui tem nossos 4 produtos principais. Hoje vai ter mais um foco na parte de Nexo HS e o controle preventivo de saúde vacinal ou de vacinação. Uma palavra nova, não é? Mas todo mundo sabe da importância hoje em dia de controle preventivo de vacinação.
parte de vacinação nós agregamos recentemente, mas o controle preventivo de saúde nós já tínhamos no software, e vou explicar um pouco cada um dos softwares a partir de agora, rapidamente. O Nexo HS é nosso carro-chefe, temos uma solução voltada para o mercado hospitalar e de saúde, com os módulos necessários, não comentei antes, mas nós temos um total de 45 módulos, e para a solução voltada para ambiente hospitalar e serviços de saúde, temos os módulos mais adequados para poder liberar e para poder informatizar toda a gestão do segmento hospitalar. Temos um produto chamado Nexo E-Social, ele se propõe a atender basicamente o E-Social para segmento empresarial e serviços de saúde, tá? Com alguns módulos, são menos módulos que a solução completa, tá? E esse aqui que eu acho que é interessante nesse evento de hoje, é uma solução que reúne tanto um funcionamento via web, como também um app. Então, temos um controle preventivo de saúde, nós estamos utilizando em clientes para fazer o controle de retorno ao trabalho, e agora agregamos funcionalidades para fazer controle de vacinação dos funcionários, especialmente em serviços de saúde. Tem uma quantidade maior, a ideia é que o hospital e o serviço de saúde consiga ter informações de retorno ao trabalho, de trabalho diariamente, e principalmente de que vacinas e quais vacinas e em que medida essas vacinas já foram aplicadas para formar parte do prontuário médico do trabalhador do serviço de saúde. Bom, aqui eu faço um resumo muito rápido, são 8 pontos, tá? Mas eu queria chamar a atenção e depois vão ser detalhados, tá? Nós estamos vendo como panorama hoje nos serviços hospitalares e nos próprios serviços de saúde. Primeiro, nós estamos vendo um alto nível de internação, obviamente devido à Covid, tornando necessário contar com o máximo número de funcionários trabalhando, tá? Um segundo ponto que nós estamos observando, além de outros vírus conhecidos, os profissionais dos hospitais têm lidado, obviamente, com risco de contaminação por Covid. Há uma alta concentração de esforço do segmento hospitalar com medidas preventivas relacionadas com a pandemia. Ou seja, uso de luvas, álcool gel, cartazes, avisos dentro dos serviços de cada um de vocês, no sentido de ter medidas preventivas para minimizar o risco de contágio. Isso aí não é novidade, mas em todas as empresas no Brasil tem tido um aumento do absenteísmo dos funcionários, especificamente nos hospitais também, infelizmente. Aumentou o custo com medidas preventivas, sim. Compra de novo CPI, diversos materiais, isso aí consome parte do orçamento, né? A atividade do segmento de saúde apresenta um número de afastamento de funcionários com suspeitas e contaminação maior que outras atividades econômicas. Já tem número do INSS mostrando isso por KINAI. O KINAI hospitalar está na frente do resto. Acidentes ou afastamentos, o setor hospitalar, historicamente, sempre tem sido um índice maior de acidentes do trabalho, e, consequentemente, necessidade de gestão e controles eficazes. E, por último, o aumento do custo do FAP e do SAT. Para quem não sabe, o FAP é um fator acidental de prevenção, e, no caso do SAT, o Seguro de Acidente do Trabalho, o INSS aumenta a taxa de SAT, que incide para todos os funcionários, em função dos afastamentos e acidentes também. Tá? Então, isso aí é importante todo mundo ter em conta. Infelizmente, o custo do INSS está aumentando e vai aumentar mais nos próximos meses. Aqui tem algumas questões de obrigatoriedade legal, junto com a questão que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Está tendo uma série de obrigatoriedades legais divulgadas, algumas durante a pandemia e outras antes, né? Então, só relembrando, o segmento hospitalar segue todas as obrigatoriedades de qualquer empresa no Brasil, inclusive as normas regulamentadoras especificamente, especialmente a NR32, voltada para o serviço de saúde, CIPA também, CLT, principalmente o controle de EPIs, continua sendo importante mostrar ao hospital e serviço de saúde o controle de EPI e o controle de exames ocupacionais, com seus vencimentos, a necessidade de emitir PPP, a questão do E-Social e, logicamente, preparado para qualquer tipo de fiscalização. A pandemia tem reforçado a preocupação dos gestores em relação à prevenção, doenças e afastamentos por motivos ocupacionais no serviço de saúde.
A pergunta é, por que um hospital necessita de um software de saúde e segurança do trabalho? Nós sabemos que, no caso dos hospitais e serviços de saúde, existem software de folha ou de recursos humanos que tem algum módulo voltado para o controle do SESM, de controle de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Nós temos 45 módulos para a gestão. Estamos disponibilizando na solução Nexo HS para hospitais mais de 20 módulos, e normalmente esse software de RH ou de folha tem 2 ou 3 módulos apenas para controle de saúde e segurança do trabalho. Então, nós entendemos que é uma necessidade de ter um controle especializado. Por quê? Segundo ponto, porque existe hoje um uso quase massivo de controles em Excel e Word, e com a necessidade de fazer uma gestão mais profunda devido à pandemia, e os controles manuais passam a ser necessário dar uma olhada, uma análise de até que ponto pode ser automatizado via software. Então, esse é o terceiro ponto, a necessidade de uma gestão informatizada. Um quarto ponto, porque a prevenção está implícito na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, na hora que alguém coloca álcool gel, uma máscara, está fazendo prevenção. E a mesma coisa se aplica para a saúde e segurança do trabalho. A prevenção é fundamental, é muito melhor prevenir que ter pessoas afastadas por doença, por acidente. E quinto ponto, a questão do aumento de afastamentos por Covid. Isso tem acontecido demais. E, finalmente, porque mais importante é o cuidado da vida e segurança dos funcionários, que, pela sua vez, cuidam dos pacientes. Agora vou passar a palavra para a Débora Santos, a nossa gerente de Customer Success. Ela vai estar falando sobre controle preventivo e vacinação. Obrigado aí, Débora, fica com a palavra, vou parar por aqui. Obrigado a todos e vamos continuar aqui o nosso evento. Um abraço. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pela sua participação, pela sua apresentação, foi excelente. Vamos continuar agora com a Débora. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Agora eu começo, falando um pouquinho mais, sobre os assuntos que nós mencionamos, o assunto atual, que é o controle preventivo e vacinação. Bom, o cenário atual, esse, infelizmente, é um cenário atual que nós temos vivido aí há cerca de um ano, onde as empresas, elas tiveram que realmente liberar, os seus funcionários para trabalhar de forma remota. As atividades, e os serviços que são essenciais, eles permanecem de forma presenciais, e aí quando a gente fala de permanecer de forma presencial com os cuidados necessários, e com todas as prevenções. Todo empregador, ele tem uma reflexão diária, como que eu vou viabilizar o retorno das atividades, preservando a saúde de todos. Existe uma elevada preocupação das empresas com o estado de saúde dos funcionários, quem é do grupo de risco, quem foi que pegou Covid, será que já foi vacinado, a gente já começou com vacina, não quer se vacinar, existem pessoas que não querem, então a empresa também precisa saber disso. Como que eu vou controlar e acompanhar a vacinação de Covid? Isso não está sendo feito pela empresa, isso tem sido feito, pelo governo. Como que eu vou identificar quais são os meus grupos prioritários? Como que eu vou gerir esse plano vacinal, Então, as empresas, elas têm buscado diversas alternativas realmente para realizar os cuidados preventivos de saúde do funcionário. Qual que é a dor e o problema, que o SESMIT, em geral, e as empresas têm vivido, É realmente saber quais as pessoas receberam as vacinas, como que eu vou fazer o controle e eu vou acompanhar o vencimento das doses e reforços, Nós temos mais de um tipo de vacina com vencimentos diferentes, com reforços com prazos diferentes. Existem empresas que têm o processo que passam inicialmente pelo RH, existe uma questão de ter a formalização, da recusa ao funcionário que não quer se vacinar. Então, como que eu vou formalizar isso? Como que eu vou me resguardar, para ter isso autodeclarado pelo funcionário?
Se eu tenho uma suspeita de Covid na empresa, eu já tenho que efetivamente, né, entrar com um protocolo, afastar esse funcionário, né, ainda que mais para frente não se confirme. As empresas têm uma grande dificuldade, né, de relacionar esse absenteísmo, né, esse afastamento com o CID, qual que é o motivo, e a vacina, porque, né, às vezes eu não tenho esses dados tudo no único lugar, eu não tenho isso consolidado para realmente ter uma relação, né, um indicador com esse assunto. Como que eu vou administrar o grupo de risco? Né? Quem são essas pessoas do grupo de risco? Essas são as grandes dores, né, que a gente percebe que os clientes vêm vivendo. Como que eu vou administrar esse grupo prioritário de vacinação? Né? Então, como que eu vou organizar isso? Como que eu vou observar cenários de adaptação, fazer o cumprimento das medidas dos controles preventivos? Eu vou colocar álcool em gel, eu vou mudar comportamento, eu vou mudar horário. Então, essa é a grande dor e os grandes problemas que a gente observa, né, que isso vem acontecendo com esse cenário atual de pandemia. Né? Com o controle, né, preventivo de saúde e vacinação, a gente consegue trazer vários benefícios, né, para o SESMIT da empresa. Então, o médico do trabalho, ele vai conseguir acompanhar a saúde do funcionário. O questionário, ele pode ser disponibilizado via app, né? E aí, quando o funcionário recebe esse questionário via app, o médico, ele à distância consegue, inclusive, ter a informação sobre a vacinação, que o funcionário pode colocar a data de vacinação. Eu vou evitar a aglomeração do funcionário no ambulatório, porque uma vez que eu consigo ter esse contato com ele de forma remota, ele não precisa estar indo no ambulatório. Eu tenho esse questionário que é preenchido pelo meu funcionário no app, integrado com o Nexo, com o próprio software, né? Então, está dentro do prontuário médico do funcionário, não é algo que fica solto. Esse questionário, esse controle, esse processo do controle preventivo, ele permite uma gestão epidemiológica, e eu tenho geração de dashboards que são feitos de forma personalizada, de acordo com a necessidade, né, de cada cliente. Eu consigo ter uma gestão de sinistralidade de convênio médico. Né? A gente está vivendo um momento que está tendo um boom, né, em relação à utilização de convênio, e que as empresas também se preocupam com isso. Eu diminuo o risco à saúde, né, principalmente quando a gente voltar a trabalhar. Efetivamente, isso vai acontecer. A gente já voltou num período, né, e agora estamos retornando. Então, a gente tem que ter sempre essa preocupação. A cada retorno que a gente tiver, a gente tem que diminuir o risco à saúde. Eu vou conseguir, né, com o controle preventivo de saúde e vacinação, acompanhar o plano vacinal do meu funcionário e fazer o controle de todas as doses e todos os reforços que eles têm que tomar, controlar os meus grupos de riscos, né? Controlar os meus grupos que forem prioritários para tomar a vacina, né? E realmente fazer o controle, né, de forma preventiva, tá? Agora, eu vou pedir para o Cleiton falar, para ele poder demonstrar exatamente o que eu falei aqui dentro do software. Tá? Eu vou passar a palavra para o Cleiton, ele vai apresentar o software para que vocês enxerguem, né, todo esse mundo que eu comentei e veja isso de uma forma um pouco mais dinâmica. Cleiton, muito obrigada, Débora. Muito obrigada. Cleiton, é com você. Perfeito. Pessoal, um ótimo dia a todos. Vamos tentar visualizar um pouquinho, né, de maneira prática, isso que a Débora acabou de comentar, em relação a esse controle preventivo de saúde, né, e esse controle vacinal, tá? Espero que todos estejam aí ouvindo bem, qualquer problema é só sinalizar. Em relação à parte de vacinação, pessoal, é um dos controles, né, extremamente simples, né, e a gente sempre bate na tecla da questão de uma vacina especificamente para a COVID, mas não podemos esquecer que tomamos outras vacinas, né, além da expectativa da vacina voltada ao COVID.
Então, na verdade, o contexto aqui é uma gestão completa de absolutamente todas as vacinas, e é claro, por que não, né? A gestão das vacinas em relação ao Covid, seja de qualquer tipo, que será aplicada. Em relação a essa vacina, é importante salientarmos, né, que dentro do cadastro da vacina, nós temos aí toda a parte de recomendações, de contraindicações, de apontamento se há ou não dose de reforço, a cada quanto tempo ocorrerá esse reforço, e, obviamente, a plataforma do Nexo oferecerá o recurso, né, de disparo de alerta, comunicando esse vencimento, qual será o esquema de tratamento, né, quantas doses e, obviamente, a qual patologia essa vacina tem referência. Da mesma forma, eu preciso ter, de maneira automatizada, primeiramente, né, quais são os meus lotes de vacina, quantos lotes foram adquiridos, e dentro desses lotes de vacina, nós temos condição de saber, primeiramente, qual vence, né, qual a ordem de vencimento, para que eu aproveite, obviamente, né, não tenha aí uma vacina vencida, e principalmente estabeleça aqui um critério de recomendação dentro do meu público-alvo, quais as pessoas que devem receber cada tipo de vacina especificamente, tá? Então, com isso, eu tenho controle, sei exatamente quem deve tomar cada vacina, quando deve tomar e, efetivamente, se essa vacina já foi aplicada, perfeito? Em relação à parte de monitoramento dessa vacina, nós temos condição de saber não somente qual ou quais vacinas o colaborador já recebeu, né, já foi aplicado a ele. Então, você vai ter um acompanhamento, né, não só, como eu disse, especificamente ao COVID, mas todas as vacinas, quando foi aplicada, e, inclusive, a possibilidade, né, de ter a comprovação digitalizada na plataforma. Então, instantaneamente, eu consigo ter aqui o próprio comprovante da vacina e fazer o download desse comprovante no momento que eu desejar. Perfeito? Em relação à parte de acompanhamento, né, mencionado também pela Débora, nós temos a possibilidade dentro da plataforma de personalizar qualquer tipo de dashboard. Ou seja, não somente voltado a essa questão que foi comentada, né, em relação a um controle de absenteísmo voltado a famílias de CID, a um controle setorial, quantos dias perdidos e todo esse contexto, né, tão importante, que impacta diretamente aí no custo da empresa. Nessa situação, veja, eu posso montar qualquer tipo de indicador gráfico, eu tenho condições de especificar exatamente o que eu desejo visualizar, por exemplo, aqui, exclusivamente a patologia voltada à COVID. Estabelecer critérios gráficos de acompanhamento com uma visão anual, né, acumulada, com uma visão separada de forma mensal. Separar isso por setor em relação, né, a quantidades, casos, etc. Então, tudo isso eu posso personalizar 100%, basta que eu tenha a informação na origem aqui no banco de dados. Da mesma forma, posso criar indicadores voltados à parte de vacinação. Então, eu consigo saber dentro do meu público, né, dentro do meu corpo de funcionários diretos, quantos funcionários eu tenho, dentre a quantidade de funcionários, quantos foram vacinados, qual o percentual, né, em relação ao todo. Posso separar isso, posso ter isso voltado a todas as vacinas, né, num contexto generalizado, ou posso falar especificamente de um tipo de vacina. Então, isso pode mudar totalmente, né, o meu conceito aqui em relação aos números, né? Ou seja, dentro do meu corpo que eu tenho que vacinar de colaboradores, quantos já foram vacinados? Posso trazer depois indicadores analíticos nesse sentido, tá? Em relação à parte preventiva, né, o controle preventivo, efetivamente, ele não é um controle preventivo especificamente voltado à questão do COVID. Dentro desse conceito, eu posso criar todo e qualquer tipo de programa preventivo. Para vacinação, também, mas posso criar aqui, por exemplo, grupos de programa preventivo voltado a patologias crônicas, voltados a grupos especiais de pessoas, como obesidade, etc. E fazer um acompanhamento especificamente para cada item desse, né? Dentro da parametrização, eu vou determinar exatamente qual é o conceito para cada tipo de controle preventivo,
Quais são os critérios, né? Por exemplo, neste caso, um controle de obesidade, quais as especialidades correlacionadas, né? Quais os parâmetros que eu quero estabelecer para acompanhar uma pessoa que está dentro do grupo de obesidade e, principalmente, né? Que condições, que critérios eu estabeleci para encaixar esta pessoa dentro de uma condição para gerir esse grupo, né? Ela vai ou não participar desse grupo. E aí entra também, né, o conceito do convite, né? Eu posso identificar automaticamente, o médico e a equipe de enfermagem tem condições de identificar automaticamente qual o grupo de pessoas que se encaixa dentro de cada programa e saber, a partir disso, né, quais seriam as pessoas, convidá-las automaticamente via sistema, incluí-las no programa, né, e ter aí a gestão de quem aceitou ou não aceitou, né, participar desse programa de controle preventivo, perfeito? Temos também voltado, né, a questão do COVID, uma questão muito importante. Nós temos um aplicativo voltado com perguntas direcionadas, né, a um possível suspeito quanto à contaminação do COVID. Então, veja, são perguntas muito simples, isso é um aplicativo, isso aqui, o colaborador vai demorar em torno de 1 minuto para responder. Então, veja, são perguntas extremamente simples, onde ele faz uma autoavaliação de sua condição. Em relação ao seu estado de saúde, você tem conseguido realizar, né, fazer suas atividades no dia a dia? Eu vou propositalmente responder de uma maneira que me apresente um resultado negativo, um resultado, aliás, um resultado ruim, né, um resultado de positivo, de uma suspeita quanto ao COVID. Então, veja, teve temperatura acima de 37,8 graus? Sim. Você teve contato com algum suspeito? Sim, tive contato. Já se vacinou, né, contra o COVID? Digamos que sim. Tomei apenas a primeira dose e observe, eu tenho condição, inclusive, de selecionar o próprio comprovante desta vacina. Então, via aplicativo, eu seleciono o comprovante desta vacina e tenho condição de associá-lo aqui diretamente via aplicativo. O médico, a equipe de enfermagem recebe esse comprovante da minha primeira dose, da minha segunda dose da vacina. Qual o tipo de vacina, né, que foi aplicada? Você teve algum dos sintomas abaixo? A data, né, que está sendo respondido, até porque eu posso fazer um levantamento de informações diárias a cada X dias, etc. E, a partir disso, essas informações são enviadas automaticamente à equipe do ambulatório médico. O médico, nesse momento, neste caso, houve uma tarja em vermelho, poderia ser uma tarja em verde, mas eu respondi propositalmente para que isso acontecesse. Baseado em suas respostas, você apresenta critérios do grupo de risco ou apresenta sintomas de atenção a uma suspeita quanto ao COVID, tá? Aqui você pode personalizar as orientações. Instantaneamente, neste caso, o médico recebe, a equipe de enfermagem recebe a notificação de que este colaborador é um caso suspeito de COVID, o alerta é enviado instantaneamente, e diretamente na plataforma, o médico consegue visualizar exatamente o que está acontecendo em relação a esta pessoa. Ele vai visualizar exatamente o que a pessoa respondeu. Neste caso, foi este colaborador. Ele sabe em que estrutura organizacional esse colaborador está lotado, as perguntas, exatamente as respostas dadas por ele, e já traça um plano de ação em relação a um possível acompanhamento. Ele starta aqui um isolamento desse colaborador, um afastamento temporário até uma constatação, né? Define aqui qualquer que seja o tipo de ação, e, obviamente, se houver aí já algum tipo de documentação comprobatória, isso pode também subir à plataforma. Perfeito? Passo a palavra a Fernanda, que vai falar sobre um outro assunto, depois retornamos aqui referente a outros itens. Cleiton, muito obrigada, viu? Ótima apresentação, muito obrigada. Fernanda. Fernanda, acho que você está no mudo, por favor. Olá, bom dia, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim, certinho. Ok. Bom,
Bom dia a todos, meu nome é Fernanda, eu sou gerente aqui de parcerias da Nexo. Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente, a gente falou, né, agora sobre os desafios com relação ao contexto de pandemia e todas as preocupações, a questão preventiva de saúde, plano vacinal, entre outros aspectos, né. Eu vou apresentar agora para vocês, começar a falar aqui sobre os desafios de atendimento legal, né, as regulamentações da área de saúde e segurança. Uma das primeiras aqui que a gente, né, gostaria de frisar e falar sobre o tema seria a portaria 211. Ela é a mais próxima, né, a ser atendida aí pelas empresas. O que diz essa portaria 211, né? Então, essa portaria, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura e guarda eletrônica dos documentos, né, falando de documentos de saúde e segurança do trabalho. Nessa portaria, já são pré-definidos, né, indicados quais seriam os documentos que precisam ser assinados digitalmente e guardados eletronicamente. Então, vale aqui ressaltar o PCMSO, o PPRA, né, que vai ser substituído pelo PGR também, o PPR, o ASO. Então todas essas documentações, né, a partir de abril, elas terão a sua, né, a obrigatoriedade de ter assinatura digital e a sua guarda eletrônica prevista nessa portaria. Então, falando um pouquinho e bem rapidamente sobre a diferença, né, falando conceitualmente aqui, quando a gente está falando de assinatura eletrônica e assinatura digital. A assinatura eletrônica e digital, elas são coisas distintas, na verdade, né? Então, quando a gente está falando de assinatura digital, a gente está falando de um tipo de assinatura eletrônica, né? O que isso quer dizer? Então, quando a gente está falando de assinatura eletrônica, a gente está se referindo, né, a algum tipo de mecanismo eletrônico utilizado pelas pessoas, para garantir que ela fez uma assinatura no documento, e essa assinatura, né, eletrônica, ela pode ser por meio de senha, escaneamento de assinatura, biometria, tudo isso caracteriza, né, esse processo eletrônico como uma assinatura eletrônica. Porém, né, o grande diferencial é que a assinatura eletrônica por si só, ela não tem validade jurídica, né? Então, é por isso que se fala aí sobre a assinatura digital. A assinatura digital, né, a grande diferença é que ela se utiliza de um certificado digital, né, que garante aí juridicamente todas as garantias aí sobre a comprovação de que a pessoa, né, que foi realmente a pessoa que fez essa, né, que fez essa assinatura, que fez essa validação. Bom, algumas vantagens, né, vale colocar aqui algumas vantagens da assinatura eletrônica. Então, né, como economia de papel, toda a parte de sustentabilidade, então a questão do papel, a questão do armazenamento físico, né, então a gente tem uma melhoria aí dentro desse processo, né, pensando do lado sustentável da situação. A economia de tempo, então, né, é lógico e óbvio, né, que todo esse processo, né, todos os trâmites que vão ser necessários para essas assinaturas e para essas validações, ele é poupado, né, então, dentro da assinatura eletrônica esse processo fica mais rápido e mais eficaz, né, e aí contando também com a modernização de todo esse processo. Então, essa é uma das vantagens. Com relação à solução Nexo, quais são os benefícios, né? Dentro da nossa solução, é possível informar quais os documentos que serão assinados, né? Então, a gente parte de uma lista, né, definida, o cliente pode definir quais são os documentos que serão utilizados e deverão ser assinados. É possível informar dentro de um mesmo documento, mais de um assinador. Então, no caso do ASO, por exemplo, o médico e o funcionário podem estar realizando essa assinatura. Eu posso associar dentro da ferramenta que qual usuário profissional que está sendo considerado como assinador para agilizar o processo. Nós temos a possibilidade, né, dessa assinatura ser feita num segundo momento, então, existindo alguma viabilidade técnica, enfim, né, ou dentro do fluxo do processo, não é possível assinar no momento, a gente, né, consegue colocar essa assinatura numa fila de pendência, né, então isso é importante para sempre né, ter no foco quais são os documentos que obrigatoriamente precisam ser assinados. Existe a possibilidade de assinatura em lote, né, então assinando vários documentos no mesmo momento.
para dentro do nosso processo, né, tanto para assinatura eletrônica quanto a digital, o próprio Nexo gera também um certificado, que a gente chamaria também de protocolo, né, para dar maior confiabilidade e segurança de qual documento foi assinado. Então, essa informação, esse protocolo é enviado por e-mail automaticamente para a pessoa que assinou. E de forma integrada, né, todos esses documentos assinados, eles são armazenados automaticamente na nossa solução GED. Então, um dos pontos passados, né, foi a questão de assinatura, só para reforçar também, os formatos comportados aqui dentro quando a gente está falando de certificado, né, são os formatos A1. O A1, ele consiste num arquivo digital, né, ele não existe fisicamente, então a pessoa, né, que adquiriu o certificado, ele vai ter que instalar, né, e armazenar esse software, né, no computador ou no dispositivo móvel que vai ser utilizado para assinatura, e também né, a gente comporta o formato A3, que na verdade é o famoso cartão, né, que as pessoas têm hoje em dia, né, eles chamam de smart card ou utilização de token também. Né? Só uma observação, a Nexo não comercializa o certificado digital, ela tem um serviço da assinatura digital. Então, a questão da aquisição do certificado digital, né, deverá ser feita pela própria empresa, mas a gente tem um acordo aí, uma parceria junto à CertSign, caso seja, né, desejado aí, enfim, caso vocês queiram maiores informações a respeito da certificação. Falamos sobre a questão, voltando, né, a portaria falou da assinatura eletrônica, né, digital, e a gente, né, qual é a outra questão que precisa ser atendida? A questão da guarda eletrônica, né? Então, quando a gente está falando da guarda eletrônica, a gente está falando de uma tecnologia, né, que prevê o controle, armazenamento automático, né, o compartilhamento e a recuperação dessas informações dos documentos que foram gerados e assinados. Então, quais são os benefícios dentro da nossa solução? Os documentos são gerados, são armazenados automaticamente, né, num modelo PDF no nosso GED. Então, o usuário, a partir do momento da assinatura e dessa geração, o usuário não precisa ficar movimentando esse arquivo entre vários softwares, ele faz isso dentro, né, esse armazenamento é feito de forma automática. Existe a garantia da integridade do arquivo gerado e assinado, né, obviamente. Nós mantemos todo o histórico de fluxo do arquivo gerado e assinado, então, quando e quem gerou esse documento. Nós mantemos uma indexação, né, que a gente chama, organização dos arquivos gerados, então o usuário consegue localizar todos os arquivos gerados para o funcionário, né, ele consegue resgatar e consultar isso de uma forma rápida, e garantimos toda a questão de segurança, então não permitindo a alteração do arquivo gerado, não permitindo o acesso indevido, né, à informação, e garantindo aí o backup desses arquivos. Eu vou passar rapidamente aqui para o Cleiton, para ele fazer uma breve apresentação também sobre a solução, e a gente já retorna. Obrigada, Obrigada, Angela. Continuando, pessoal, mostrando um pouquinho disso que a Fernanda comentou. Nós temos aqui dentro da parte de assinaturas, né, a parte cadastral, então eu tenho aí todos os assinadores, né, quem pode assinar, e aí, obviamente, esses assinadores eu vou definir qual o tipo de assinatura que será utilizada. Então, nós não Pessoal, estamos... está me ouvindo bem? Agora sim, agora sim. Ok, perfeito. Vamos lá. Retomando aqui, pessoal, em relação à parte de assinadores, nós temos aqui a definição, visualizam bem a tela, ok? Cleiton, está aparecendo só uma tela com o seu nome. Se você está apresentando o sistema, a gente não está vendo. Só um momento, por favor. Sim? Acho que... Vejam agora, por gentileza, se retomou a visualização. Agora sim. Perfeito. Em relação ao tipo de assinatura, aqui se define, né, para cada assinador, qual o tipo de assinatura utilizada, se é o profissional médico, por exemplo, obrigatoriamente tem que seguir o padrão ICP Brasil, então assinado digitalmente no padrão A1 ou A3. Em relação ao colaborador, né, estaria ali assinando um ASO, por exemplo, ele poderia assinar eletronicamente, não seguindo aí um padrão ICP Brasil. Em relação à parte de tipos de documentos, eu defino para cada tipo de documento, né,
que documentos eu posso assinar digitalmente em relação ao profissional, né, padrão ICP Brasil, e se eu vou ter naquele documento também uma assinatura, por exemplo, eletrônica, em relação ao funcionário, que não tem ali a necessidade de uma assinatura digital. Nesse caso, o funcionário assinaria eletronicamente, perfeito? Em relação à parte de um ASO, né, por exemplo, nós podemos ter aqui, no ato da geração desse documento, eu posso ter um momento onde o médico seleciona qual o tipo de exame que será realizado em relação a esse colaborador, dos 5 tipos aí, né, de exame clínicos voltados ao ASO, e, nesse caso, por exemplo, um tipo de exame periódico, onde ele estabelece aí, né, aptidão ou inaptidão, e gera, obviamente, este ASO. No momento da geração desse documento, ele vai perguntar se o médico quer assinar, nesse exato instante, esse documento, ou se ele quer colocar em fila para assinar depois, junto com outros documentos, e, posteriormente, fazer o download desse documento já assinado digitalmente e eletronicamente, ok? Em relação ao armazenamento, para finalizar, referente a esse processo, temos aqui toda a parte de gerenciamento eletrônico de documento, onde tudo que é feito na plataforma, não somente, né, em relação ao ASO, mas qualquer tipo de documento, nós podemos ter aqui o histórico dessa geração e de tudo aquilo que está subindo, né, dentro da gerenciamento eletrônico de documento, já de maneira assinado, né, já eletronicamente e digitalmente, perfeito? Podendo ser feito o download a qualquer tempo. Seria isso, pessoal. Retomo a palavra aí para Fernanda. Obrigada, Cleiton, super obrigada. Obrigada, Cleiton. Vamos lá. A gente está nos 15 minutos finais. Sim, rapidinho. Não, na verdade, é o último tema aqui, né, que tem a necessidade, né, de cumprimento legal, só para falar sobre ele, é sobre o e-social. Então, rapidamente, eu vou mostrar o que a gente prevê dentro da solução, depois a gente já vai direto para as perguntas e respostas, tá bom? Então, o e-social, né, ele prevê, né, um novo layout agora em junho, né, então a gente gostaria de afirmar aqui que a solução Nexo está pronta para atender né, o e-social no layout S10, que foi o último layout disponibilizado pelo governo. Dentro da nossa ferramenta, né, a geração dos eventos é feita a partir dos processos realizados pelo Nexo, então como o Cleiton apresentou, a partir da emissão do ASO, do registro do ASO, dos exames, dos acidentes, das CATs, todos os processos, né, passíveis aí e previstos dentro dos eventos do e-social são feitos, né, de forma automática pelo sistema. Todos me ouvem? Para administração e gerenciamento dos eventos gerados. Nós temos todo o controle na extração desses eventos, com a validação das regras do layout impostos, né? Todas as regras impostas pelo governo para enviar esses dados para o social. Mantemos, né, a geração dos XMLs dos eventos válidos, né? Então a gente consegue disponibilizar essa informação ao governo, podendo enviar, né, se tratando de mensageria, nós temos uma mensageria própria da Nexo, prevendo para envio dos eventos de saúde e segurança, ou enviar esses XMLs, esses eventos para qualquer sistema que o cliente tem aí de mensageria. Falando só um pouquinho sobre os prazos, então, como eu comentei, então, os eventos de saúde e segurança a gente lista aqui, né? Então, são os eventos relacionados com acidente de trabalho, monitoramento de saúde, que são os exames, né, os exames complementares, os afastamentos temporários, todas as condições ambientais relacionadas com os fatores de risco e todo o processo de exclusão dos eventos. Então, a gente tem como previsão, dentro do cronograma do governo, o envio a partir de 8 de junho de 2001 para as empresas do Grupo 1, né, que atendem aí o faturamento anual superior a 78 milhões. Então, tudo isso está disponível aí dentro do site do governo. A gente só, né, traz aqui para vocês o atendimento desse processo, desse atendimento legal com a solução da Nexo. Se você quiser, Ângela, acho que a gente já pode seguir com as perguntas e respostas. Sim, sim.
Perfeito. Nós tivemos 4 perguntas, né? Então, Ok. uma foi do Laércio Araújo, ele está perguntando, quando a empresa possui um sistema de gestão de RH, como se dá a integração da base de dados dos colaboradores? Tá. Bom, como é que o Nexo funciona, né? Então, a gente viu todas essas funcionalidades e a nossa referência realmente são os dados de funcionários. Então, quando a gente está falando disso, e eu entendo, né, o questionamento é como que a gente vai manter essas informações dentro de um sistema, né, integrado. Então, nós dispomos de algumas integrações certificadas, né, com os maiores players de sistema de RH e de folha. Então, a gente pode destacar aqui SAP, né, SAP, para quem tiver SAP HCM, SAP Success, ADP, então nós somos certificados e possuímos integrações padronizadas, né, com os principais sistemas de folha, e essa interface ela se dá através do projeto de implantação. Então no ato da contratação a gente identifica todo esse contexto, mas a gente já tem, né, já disponibiliza toda essa facilidade, a gente já tem toda essa facilidade para integrar com esses sistemas de RH. Perfeito. Uma outra pergunta é a respeito do controle preventivo com vacinação. É possível adquirir somente o controle preventivo com vacinação? Sim, como o Ricardo apresentou muito rapidamente, então a gente tem alguns produtos, né? Então a gente tem um hall aí de produtos dentro do nosso portfólio, porém todos os produtos eles são integrados, então a nossa solução ela é modular. Então, a gente entendeu dentro desse contexto que o controle preventivo de saúde e vacinação faz jus às necessidades de controles que as empresas precisam ter atualmente. Então, a gente separou, né, desse grande módulo, dessa solução completa que é o EHS, soluções específicas ou funcionalidades específicas para o controle preventivo de saúde, e ele pode sim ser adquirido de forma separada, e havendo a necessidade, né, conforme os processos forem sendo, estarem mais maduros dentro da ferramenta, é possível, né, fazer a migração para qualquer outro tipo de solução, ou até acrescentar e agregar outros módulos dentro da ferramenta. Perfeito. A próxima é como é feita a inclusão dos funcionários no sistema? Então, já falei, né, uma primeira opção seria a integração com esses principais sistemas de mercado, né, então temos integrações certificadas, temos integrações padronizadas com sistemas de folha de RH. É possível, a gente disponibiliza, né, então tecnicamente falando, APIs, né, então a gente tem APIs padrões, onde o próprio cliente consegue passar e carregar essas informações para dentro do sistema. Obviamente, existe o processo manual, então, dependendo do volume, né, o usuário consegue manter isso de forma manual, não é o sugerido, não é o adequado. E a gente tem dentro da própria ferramenta a facilidade de carregar as informações na própria tela. Então, nós trabalhamos com templates, né, e esses templates são gerados pela própria tela. Então, o usuário consegue gerar uma planilha Excel, que a gente chama de planilha modelo, e através dessa planilha preenchida, ele consegue migrar, né, consegue carregar pela própria aplicação. Então, tem Perfeito. todas essas formas. Ótimo. E a pergunta próxima é: já temos um sistema de saúde e segurança e se é possível migrar os dados desse sistema já existente? Sim, é possível migrar. Então, até aproveitando, né, essa facilidade do sistema, com a possibilidade de integrar ou carregar essas informações com esses templates, a gente viabiliza qualquer tipo de carga, né, vindos de qualquer sistema legado que o cliente tenha. Tá. E, Fernanda, agora é uma pergunta minha, né? Sim. Eu gostaria de saber, porque é uma dor que eu já vi em algumas instituições, que é a respeito de todo o arquivo que eu tenho de documentação feita antes, por exemplo, de uma implantação de um sistema, né? Uhum. Como pode ser tratado isso? Se existe a possibilidade de fazer um escaneamento e arquivar tudo na anexo, um histórico de tudo que já existia. Isso é possível, né? Então, até nós tivemos alguns casos, né, de clientes que tiveram essa necessidade. Então, eles têm os arquivos já digitalizados, né, ou previstos para digitalização. Então, a gente pode prever em tempo de projeto, sim, fazer a migração desses arquivos digitalizados para o nosso ambiente dentro da nossa plataforma do GED. Certo, perfeito, perfeito.
Ótimo. Eu acredito que não tenham, aqui comigo eu não tenho mais perguntas. Se Tá as bom. pessoas quiserem fazer alguma pergunta, a gente está disponível, aguardando. Ou Ricardo, Fernanda e Débora querem, Cleiton, querem fazer algum comentário adicional? Ainda nós temos uns minutinhos aqui. Então, obrigado aí, Ângela, pelo ceder a palavra aqui. Bom, novamente agradecer o convite, né, da Healthcare Alliance e da AMV. Entendemos que é um momento delicado em relação à saúde e segurança do trabalho, em relação à pandemia como um todo, mas ao mesmo tempo que é um momento delicado, é uma oportunidade. Então, o pessoal normalmente fala que crise igual oportunidade, a oportunidade é a gestão do SESM dentro dos hospitais e serviços de saúde se transformar numa gestão informatizada, utilizando sistemas que já estão prontos, como de repente até principalmente o nosso, né? E aproveitando além disso para resolver problemas. Lembrando que software serve para resolver problemas. Quais são os problemas que nós temos hoje? Primeiro, a pandemia, a gestão do SESM, que muitas vezes é feita manualmente e com dificuldade de obter indicadores, problemas de controles vacinais. Controle vacinal parece uma palavra diferente, né? Mas é a palavra correta, né? Controle vacinal mesmo, né? Não é vacinal, é vacinal, tá? Então, como o software serve para controlar e para resolver problemas, nós entendemos que vale a pena, dentro de cada organização, dentro de cada hospital, serviço de saúde, dar uma olhada, verificar dentro da questão do dia a dia até que ponto vale a pena mudar e melhorar os processos, tornar os processos do SESM, a gestão deles, através de indicadores e dashboards, possíveis e passíveis de serem feitos de uma maneira mais rápida, tá? Enfim, resumindo isso, agora, além desse ponto, nós estamos à disposição, tá? Contactar nosso site, nexuscs.com, é fácil de acessar e lembrar o nome, né? Temos um telefone de WhatsApp, né, Fernanda? 11 99478 201. Sim, eu já pedi Temos para o o pessoal contato colocar aqui no através da chat. Isso, a própria Healthcare Alliance, parceiro nosso, enfim, estamos à disposição. Quem quiser uma apresentação mais detalhada, podemos fazer sem problema nenhum, e só nos contactar. A Fernanda está à disposição, o pessoal à nossa disposição para fazer isso. Até acho que colocou aqui no chat, eu vi aí os contatos. Isso. Enfim, é isso. Agradeço muito, foi excelente a apresentação de vocês, Fernanda, Débora, Cleiton, foi ótimo, bastante esclarecedor. Agradeço muito a participação de todos que estavam conosco aqui, usufruindo dessas informações, né? Eu tenho certeza que vai gerar um interesse para conhecer mais a nossa, toda essa solução que vocês têm para o mercado, tá? Bom, gente, nós vamos encerrando. Eu agradeço muito a vocês, a todos, e também gostaria de lembrar que nós teremos a primeira semana mundial, a Semana Mundial de Saúde MV, onde o tema será um ano de pandemia, o que já sabemos e o que devemos esperar para o futuro. Isso vai acontecer. E nós precisamos entender realmente o que nós vamos fazer das nossas instituições, das nossas relações pessoais e profissionais para sobreviver nesse ano de tanta dificuldade que foi 2020, e 2021 não está tão diferente assim, né? Mas vamos seguir em frente, vai dar tudo certo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Ângela, obrigada a todos os presentes, obrigada pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Um abraço. Ótimo dia a todos. Outro, tchau. Ótimo dia. Tchau, tchau.